irregularidades que vocês estavam comentando, uma delas que foi recorrente foram os contratos indenizatórios, né, que já datam de muito tempo. Eu queria que você explicasse por que esse é um caso especial, por que isso causa prejuízo para o Estado. Imagine, eu vou explicar aqui de uma forma que toda a população possa entender. Imagine que você vai contratar um pedreiro para construir um muro na sua casa e você primeiro pede para o pedreiro construir o muro e depois você vai acertar com ele quanto ele vai cobrar para construir o muro. Ele sempre vai cobrar mais caro. Então é dessa mesma forma que funciona com a administração pública o processo indenizatório. Primeiro a empresa presta o serviço e depois que o governo vai perguntar quanto é que foi que custou aquele serviço. Então sempre vai ser mais caro, a possibilidade de fraude, de superfaturamento é iminente, então esse tipo de contratação sempre vai levar prejuízo para os cofres públicos. Você falou que a população foi a que mais sofreu nesse período de pandemia, né? Foram, afinal, 4 bilhões e meio de 2011 até agora, 2020, um número muito expressivo, e poderia ter os efeitos minimizados caso não tivesse tanta corrupção. Com certeza, nós sabemos que a principal maneira de combater o Covid-19 não é somente o isolamento social, mas é você aparelhar a estrutura da saúde para atender aquelas pessoas que venham se acometer do Covid. Se você não tiver o tratamento, a pessoa não vai vencer o Covid. É realmente difícil. Então, o isolamento social ele serve para fazer um escalonamento da contaminação. Depois que a pessoa já estiver contaminada, não adianta ela ficar em casa, ela tem que procurar um hospital e ser tratada. Se não tiver o hospital e o tratamento adequado para receber aquela pessoa vai sim correr risco de vida. Então, nós precisamos atentar para isso. Em relação às questões do governador, deputado, o senhor deixou claro no relatório que não fez pedido de impeachment, mas, porém, deixou a cargo da Justiça. E o que mais que, a partir de agora, será tomado em relação a providências quanto às ações do governador, de que forma ele será responsabilizado? O que cabe ao relatório é apontar aquilo que foi apurado pela CPI. Em relação a pedidos de impeachment, pedido de afastamento, não caberia no relatório, caberia num outro pedido. Então, é importante destacar essa diferenciação que talvez uma boa parte da população não entenda. Em relação aos indiciamentos referentes ao governador, o governador já responde o processo. O máximo que a CPI poderia fazer seria encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público oferecesse a denúncia. Isso já foi feito, então seria fazer mais do mesmo. Então, não caberia a gente fazer esse tipo de redundância no relatório. Então, a CPI preferiu não entrar por esse caminho, deixar a condução desse tipo de processo relacionado ao governador a quem cabe, que é a Procuradoria-Geral da República, e dessa forma que a CPI trouxe seu relatório de forma isenta, e não de forma que a gente viesse trazer o relatório para se oportunizar politicamente dos fatos que foram apurados pela CPI. Agora, deputado, por que a CPI não conseguiu investigar os governos passados? A CPI investigou os governos passados. Inclusive, nós, por exemplo, em relação a Norte Serviços Médicos, nós investigamos fatos desde 2013. Então, o governo atual começou em 2019. Então, para citar apenas um exemplo de casos que nós apuramos, nós investigamos sim o governo passado. Inclusive, também, vale lembrar que os processos indenizatórios, eles acontecem desde 2011. Não houve a possibilidade de fazer uma investigação mais minuciosa nos processos indenizatórios, porque nós precisamos saber que são mais de 5 bilhões de reais em processos indenizatórios, que caberia seguramente uma outra CPI para tratar só desse assunto. Então, diante de tantos assuntos, a CPI fez o que pôde no tempo em que nos foi disponibilizado. Infelizmente, a CPI não foi prorrogada. Se tivesse sido prorrogada, com certeza a CPI teria entregue mais casos elucidados para a população. E, com certeza, eu acho que o maior triunfo, um dos maiores triunfos que a CPI pôde entregar é um programa do governo do Estado para que sejam encerrados esses processos indenizatórios, que esse sim é um problema que afetou o governo atual e gestões dos últimos 10 anos. Deputado, eu queria que você falasse em breves palavras algumas das provas que vocês conseguiram recolher nesses 120 dias. O senhor citou ao longo do relatório, né, que todas essas sugestões, né, para o Ministério Público Federal, enfim, elas são bem embasadas. Que tipo de documentos vocês conseguiram reunir?
Então, essa foi uma CPI de 103 requerimentos, né? Então, nós temos documentos em praticamente toda a pasta da saúde. Todos os casos que foram elucidados pela CPI são casos bem materializados, com bastante quantidade de documentos para embasar os nossos indiciamentos. E, com certeza, nós chegamos a esse número de 50 pessoas indiciadas, baseado em muito trabalho, por parte de todos os membros da CPI. Quero aqui deixar, desde já, a minha parabenização também, em especial, ao presidente da CPI, o delegado Pérez, com toda a sua expertise enquanto policial civil, trouxe uma grande contribuição no poder investigativo da CPI, e dessa forma nós conseguimos chegar nesse número de 50 indiciados. Houveram muita dificuldade também em conseguir certos documentos, havia muita resistência por parte de algumas secretarias, de algumas empresas também, para fornecer os documentos que a CPI precisava, mas nós utilizamos todos os dispositivos e instrumentos que a CPI dispõe para conseguir essas informações. Quebra de sigilo bancário também, eu vi que vocês viram contas, enfim, para reunir tinha realmente essa movimentação financeira. Com certeza. A CPI não fez mais porque nós temos as nossas limitações. E é por isso que a nossa competência constitucional é de encaminhar para os órgãos de controle para eles continuarem dando prosseguimento a essas investigações. Nós temos certeza que os ministérios públicos, tanto estaduais quanto federais, com todo o seu aparato de investigações, seja o Ministério Público Estadual através do GAECO, seja o Ministério Público Federal através da Polícia Federal, eles vão dar seguimento nessas investigações com toda a sua estrutura e certamente trarão um grande resultado para a população. Obrigada.